Livro do profeta Oséias, capítulo número 6, versículo 3. Se você quiser, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, livro do profeta Oséias, capítulo 6, 3. Os textos vão estar sendo projetados no telão, tá bom? Quero convidar a Santa Amada Igreja. Vamos fazer a leitura ali? Olha lá. Conheçamos, prossigamos em conhecer o... Esse Senhor tem letra maiúscula, então esse significa e representa quem? Deus, amém? Nós já oramos, né? Já pedimos para Deus falar conosco através da palavra dele nessa manhã. Amém? Não aquilo que nós queremos, não o que nós desejamos, mas o que nós precisamos. E acima de tudo, você orou comigo, acredito, pediu para Deus inclinar o seu coração e obedecer a palavra dele. Amém? Agora, olha o pastor. O escritor sagrado, ele diz o seguinte, e eu já vou te mostrar o texto. Uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza, a sua formosura e aprender no seu templo. Amém? Salmo 27, 4. Coloca lá. Uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu. Então, o culto tem dois objetivos, duas finalidades. Primeiro, qual é? Contemplar a formosura do... O que ele quer dizer com isso? Adorar e buscar intimidade com... Então, nós nos reunimos no culto para contemplarmos a formosura do Deus, porque Deus é formoso, majestoso, maravilhoso, e fazendo isso nós buscamos intimidade com você. Mas culto não é só para adorar. Culto não é só para buscar intimidade. Que mais? A segunda parte. Aprende. O culto é pedagógico. Tem que ficar na memória de longo prazo. Tem que ficar arraigado dentro de você. Então, o culto não é só buscar intimidade, mas o culto também é aprender. Memória de longo, tem que ficar arraigado. E qual é o assunto que nós vamos estar estudando nessa manhã? Livro do profeta Oséias, capítulo número 6, versículo número 3. O assunto é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecimento de Deus não é instantâneo, mas o conhecimento de Deus é progressivo. Conhecimento de Deus é contínuo. Amém? Agora, olha o pastor. Conhecimento de Deus é parcial. Como assim, pastor? Parcial. Olha, aquilo que de Deus se pode conhecer, Ele, o Senhor, o revelou a nós. Mais ou menos é assim, a missionária vai projetar para nós. O que de Deus se pode conhecer, nele se revelou, porque Ele, o Senhor, nos revelou. Põe lá para nós, Romanos 1,19. Não existe doutor e doutora em Deus. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus nos manifestou. Não existe ninguém que seja doutor, não existe ninguém que seja doutor em Deus. O conhecimento que nós temos de Deus é um conhecimento parcial. Por quê? Porque Deus é eterno e eu e você somos temporais. Porque Deus, Ele é, meu amado, minha amada, onipotente. E eu e você, nós somos um ser impotente. Porque Deus, meu amado, minha amada, Ele é ilimitado. E eu e você somos limitados. Deus é infinito.
infinito. E eu e você são seres humanos, somos finitos. Né? A mente humana não tem capacidade para compreender Deus totalmente e completamente. Se Deus se revelasse a você e a mim totalmente, completamente, plenamente, vou colocar essa palavra, eu e você ficaríamos com a mente perturbada. Porque Ele é infinito. E nós somos finito. É por isso que diz o autor, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O escritor sagrado, quando eu estava estudando a respeito de Deus, dos atributos exclusivos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, né? Em determinado momento, ele diz o seguinte: esse conhecimento é maravilhoso, sobremodo alto eu não posso atingir. Onde está isso, pastor? Salmo 139, versículo número 6. Olha o que diz o autor, a respeito dos atributos exclusivos de Deus. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que eu não posso atingir. Não tem como nós entendermos, compreendermos Deus completamente, plenamente, totalmente. Quanto mais você estuda e sabe, mais você entende que não sabe nada. Quanto mais você se aprofunda e conhece, mais você entende que você não conhece nada. A mente de Deus é infinita e a nossa mente é finita. Deus é infinitamente superior, maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Amém? Então, vamos lá. Vamos estudar sobre o conhecimento de Deus, a necessidade de conhecer e continuar conhecendo ao Senhor, tá? Vamos estudar sobre o perigo de não se conhecer a Deus e o resultado de conhecer a Deus. Amém? Primeiro ponto, livro do profeta Oséias. Ponha lá, por gentileza, agora no capítulo número 4. Quem era esse cidadão, pastor? Esse cidadão aí, Oséias, está naquele grupo de livros lá do Antigo Testamento chamado de profetas menores. São 12 profetas menores. Não porque eles eram menos importantes, nem porque eles eram baixinhos, né? Por causa que a obra deles é uma obra resumida. Fazem parte desse grupo aí também o Joel, o Jonas, o Ageu, o Zacarias, o Malaquias. Muito bem. Esse cidadão Oséias profetizou para o reino do norte, Israel, capital Samaria. A mensagem dele vem depois de Amós e acontece uns 30, 40 anos antes do reino do norte, Israel, capital Samaria, desaparecer, ser levado cativo pelos assírios em 722. Né? O reino vivia um período de prosperidade econômica muito grande, mas de decadência espiritual. Os reis eram libertinos e assassinos, os sacerdotes eram idólatras e deixaram de ensinar o povo a fazer diferença entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Os juízes eram amantes do dinheiro, não se fazia justiça aos órfãos e às viúvas, e o povo, a maioria das vezes, seguia a vileza, a maldade daqueles povos pagãos que habitavam ali naquela região. Então Deus manda Oséias com essa mensagem: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, veja o risco, o perigo de não se conhecer a Deus. Tá? Porque entenda o seguinte: Satanás, governos humanos, sistemas econômicos não podem destruir o povo de Deus. Não pode destruir a fé do povo de Deus. Mas tem algo que pode destruir o povo de Deus e a fé do povo de Deus. Sabe o que é? A falta de conhecimento de Deus. Leamos a Bíblia. Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de... Leia a Bíblia aí, vamos lá. Nem conhecimento de... Então, por falta do conhecimento de Deus, o que isso gera?
que isso gera? Gera discórdia, gera divergência, gera contenda entre o ser humano e Deus. Mas não fica por aí apenas. Versículo número 2. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, há homicídio sobre homicídios. Então, a falta de conhecimento de Deus produz o quê? Versículo número 2. Resume tudo isso aí para mim. O mal. Só prevalece o quê? Mentir, matar, furtar, adulterar, há homicídio sobre homicídios. 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais no campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão o quê? O que acontece com a vida quando não se conhece a Deus? A vida se torna catastrófica. A terra se lamentará. Mas continua, versículo número 6. O que a falta de conhecimento de Deus produz? 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, a falta do conhecimento de Deus promove o quê? Destruição. Está vendo os riscos? Está me acompanhando ou não? Quem está comigo, diga amém. Amém. Alô? Amém? E olha esse texto. Não podia esquecer disso. Né? Põe lá para nós Romanos, capítulo 1, versículo 28. Olha o risco, olha o perigo de não se conhecer a Deus. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento assim Deus os a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Eles não se importaram de conhecer a Deus. Deus os entregou a eles mesmos, para fazer o que não convém. O que é isso, pastor? Lá em Carta aos Romanos, é a relação homossexual, varão com varão, varoa com varoa. A Bíblia está dizendo que não convém. Então, há um grande perigo. Satanás não pode, governos humanos não pode, sistemas econômicos não pode destruir o povo de Deus e a fé do povo de Deus. Mas a falta de conhecimento de Deus pode destruir o povo de Deus e a nossa fé. Amém? Mas o assunto, eu disse para você, é qual? Qual é o assunto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu não vou pregar nada aqui que você já não tenha ouvido algumas vezes. Para ser mais sincero com você, eu vou pregar aquilo que é bastante óbvio. Até porque a repetição é a base do aprendizado. Dizem os estudiosos que nós temos que ouvir algo para ficar gravado na nossa memória entre 17 e 21 vezes. Amém? O apóstolo Paulo dizia o seguinte para os seus leitores: eu não me aborreço de vos escrever e de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Está lá em Filipenses, né? Se o apóstolo Paulo não se cansava de falar as mesmas coisas, quem sou eu, né? Saulo da Labeneta. Então, nós vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeiro ponto. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem gostaria de conhecer a Deus? Não é o pastor, não é a igreja, não é letras do louvor, embora seja importante. Quem gostaria e deseja conhecer a Deus? Amém? Não fique constrangido, né? Como é que nós podemos conhecer a Deus? Bom, a palavra do Senhor é uma excelente fonte de informação a respeito de Deus. A palavra do Senhor
A Bíblia Sagrada é a melhor fonte de informação a respeito de Deus. A Bíblia. E a Bíblia, meu amado e amada, não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem sido o farol de Deus aí, na escuridão da humanidade. A Bíblia, meu amado, tem sido aí a bússola para o marinheiro, o mapa para o viajante. A Bíblia, nós sabemos, é o braço de Deus estendido, é a vontade de Deus declarada, é o coração de Deus aberto. Na Bíblia, meu amado e amada, os céus encontram a terra. Na Bíblia, o infinito toca o finito. Na Bíblia, o eterno invade o temporal e o céu e a terra se encontram. A melhor fonte de informação para nós conhecermos o Senhor é a palavra de Deus. É por isso que você vai entender, por essa razão que a Bíblia já foi tirada das escolas públicas dessa nação. Até os anos 80, os mandamentos eram ensinados nas escolas públicas. É por essa razão que se deseja retirar a Bíblia da família, da sociedade, da igreja. Me permita dar alguns exemplos para você. Livro do profeta Daniel, capítulo número 9, versículo número 2. Coloca aí para mim, por gentileza. Daniel, capítulo 9, versículo número 2. Já está lá. Quanta excelência. Lê comigo, igreja. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70. Depois de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o padrão referencial, na Bíblia, padrão e referência, Daniel, homem ilibado, íntegro, vida santa. Mas Daniel fazia o quê? Ele pesquisava, ele estudava, ele buscava informação para o intelecto dele. Aonde? Nos livros. Entendi pelos livros. Olha um outro grande homem de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 13. É o apóstolo Paulo que fala agora. 2 Timóteo 4, 13. Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha Paulo aí. Paulo tinha 2 faculdades, era formado em Tarso, lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Paulo era poliglota, meu amado, falava alguns idiomas, cheio do Espírito Santo, e Paulo estudava. Paulo buscava informação para o intelecto. É aí que você entende o Salmo 1, quando o salmista diz assim: feliz, muito feliz, ou bem-aventurado é o varão e a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção. Mas tem o seu prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Esse ou essa vai ser como a árvore plantada junto aos ribeiros, que na estação própria dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Põe lá, Salmo 1. Feliz, muito feliz, aquele e aquela que medita na palavra do Senhor. Versículo número 2. Vamos lá, lê comigo, igreja. Antes tem o seu prazer na lei e nela lê. Não é para ler, é para medir de noite e de dia. Então a palavra do Senhor é para ser a palavra do Senhor é para ser a palavra do Senhor é para ser praticada. Não é só para ler, tem que ler, mas tem que estudar, tem que decorar, tem que praticar. Você sabe disso. Lá no deserto,
Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, nosso Senhor Jesus, ele teve fome. Quem é que apareceu para ele? Satanás. Quem venceu Satanás ali não foi o Deus Jesus, mas foi o homem Jesus. Amém? Deus, Jesus, aliás, Jesus, homem. E Jesus vai vencer Satanás com o quê? Com a palavra. O que Satanás falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, dá ordem, determina que essas pedras se transformem em pão. Jesus usa a palavra. Jesus vai citar Deuteronômio 8:3, quando Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois Satanás leva Jesus lá no pináculo do templo. E olha só que interessante, um dos nomes de Satanás é maligno, porque na essência dele ele é mal. Até a Bíblia ele usa para o mal. E ele vai distorcer a palavra do Senhor, ele vai dizer para Jesus: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos, para que te sustentem, para que não te faças cair. Alterou a palavra do Senhor. E Jesus de novo vai usar o quê? A palavra. Quando Jesus diz assim, Deuteronômio 6,16, não tentará o Senhor teu Deus. Vou fazer um adendo aqui, você dá risada. Aqui não tem ninguém, nem me acompanhando através das redes sociais. Mas tem gente que acha o seguinte, que se deixar a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, o diabo vai correr. Vai bater em retirada. Então eu tenho uma novidade para você. O diabo não teme o Salmo 91. O diabo teme o Deus do Salmo 91. Esse sim, ele teme e corre. E o diabo é o maior teólogo que existe, meu amado. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Muito bem. Aí o diabo leva Jesus a um monte e mostra a ele a glória de todos os reinos terrenos. E ele diz assim para Jesus: se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei, porque me foi dado. Mentiroso, né? O que Jesus vai falar para ele? Somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele servirás. Mateus 4, depois você lê na sua casa. E o diabo deixou até o momento importuno. Então, meu amado, minha amada, o que vence a tentação, o que vence o diabo é a palavra de Deus. Agora olhe para mim. O diabo sabe direitinho quem ama a palavra e quem despreza a palavra. Pastor? Vou te mostrar. O diabo, meu amado, minha amada, ele é astuto, ele é sagaz. Você sabe, né? Que ele espreita você e mim 24 horas do dia. Que ele ouve cada palavra que nós falamos, que ele vê cada ato que nós cometemos, que ele observa cada atitude que nós temos lá no escondidinho, quando ninguém está vendo. Ele é astuto, ele é sagaz. Ele sabe exatamente como é que você usa o seu tempo. Se você tem ou não prazer na palavra do Senhor. Quem é que quer conhecer a Deus? Aonde está isso, pastor? Está no livro de Atos. Vou falar o capítulo, e o irmão Everton segura lá. Tá? Diz a palavra do Senhor que através de Paulo, Deus fazia milagres maravilhosos. De sorte que os lenços e aventais eram levados de Paulo, os enfermos eram curados, e os espíritos imundos batiam em retirada. Muito bem. E havia lá em Éfeso um grupo de judeus, filhos de um sacerdote chamado Seva. Eles eram... Tem uma palavra específica, me ajuda aí. Me ajuda aí, meu amado evangelista Robson. Falou a palavra. Enfim, eles expulsavam demônios. E eles viram o apóstolo Paulo agindo, operando, e eles resolveram agir da mesma forma. E eles chegaram para o espírito imundo e falaram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele agora. E olha a resposta do capeta maior para eles. Atos 19:15. O diabo vai falar na cara deles. Jesus eu sei quem é. E Paulo também eu sei quem é. Atos 19:15. Agora vocês quem são?
E diz o texto que o cidadão pulou sobre eles, os subjugou, e eles saíram nus e feridos. Lê comigo. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o diabo sabe, o diabo conhece quem tem prazer e quem despreza a palavra de Deus. Você quer conhecer a Deus? Qual que é a melhor fonte de informação para o seu intelecto? É a palavra do Senhor. E tem que fazer o quê? Tem que estudar, tem que decorar e tem que viver. Amém? Só para você dar risada, para eu me passar para o próximo ponto. Não tem, meu amado e amada, como adquirir conhecimento por osmose. Está entrando, está entrando, está entrando, estou recebendo agora. Não tem como, aplauda Jesus, por favor. Tem que estudar, tem que se aplicar. Amém? Quem é que quer conhecer a Deus? Amém? Então, uma outra forma maravilhosa de nós conhecermos a Deus é termos um relacionamento pessoal com Deus. Como? Relacionamento pessoal com Deus. Fala conosco como Ele quer, da forma que Ele quiser. Ele tem muitas formas, muitas maneiras de falar conosco, sim ou não? Deus pode falar conosco através da palavra dEle. Com um profeta chamado Balaão, ele usou a mula para falar com o profeta. Agora eu e você só temos uma maneira de falar com Deus. Qual é? A orar. Só tem uma forma de eu e você falarmos com Deus. Se chama oração. E oração não é monólogo. Oração é diálogo. Se você quiser conhecer uma pessoa, como é que você vai ter que agir? Vai ter que conversar com ela. E várias vezes, sim ou não? Para criar um relacionamento, para aprofundar o relacionamento, para ter intimidade com ela. Então, meu amado, minha amada, se você quer conhecer ao Deus que você diz que ama e serve, o que você tem que fazer? Tem que conversar com Ele várias vezes, para aprofundar o relacionamento, para ter intimidade com Ele. Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo número 6, versículo número 10. Olha que texto maravilhoso esse. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Qual é o contexto do texto? Tinha um rei chamado Dário. Ele era um rei de um grande império, Medo-Persa. A extensão territorial desse império era gigantesca. Para facilitar a administração, o rei Dário resolveu dividir o império em 120 províncias, colocou um administrador em cada uma dessas províncias, e acima desses 120 administradores estabeleceu 3 presidentes, e um deles era o Daniel. Só que o Daniel se destacava, e o Dário pensou: vou colocar ele como primeiro-ministro, ele que vai mandar em tudo. Agora, detalhe, meu amado, naquela época não existiam os meios modernos de comunicação que nós temos hoje. Existia? Telefone celular, e-mail, nada disso. Nem os meios modernos de transporte que existem hoje. Amém? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, não tinha nada disso. Só para você ter uma ideia, algumas cidades que estavam debaixo da administração de Daniel, a distância era de mais de 300 quilômetros. Tá? Daniel era uma pessoa extremamente ocupada. Mas diz o texto sagrado, 3 vezes no dia se punha de... Eu tenho certeza que ele não fazia oração de 5 minutos, não, amado.
não se sinta ofendido. Quantas vezes você ora por semana? Quantas vezes você ora por dia? Ora 3 vezes por dia, pastor. Para abençoar o café da manhã, o almoço e o jantar. Amém. É um começo. Senhor, graças te dou por esse alimento. Ele orava 3 vezes por dia. Era uma pessoa extremamente ocupada. Né? Vou fazer mais um adendo aqui. Às vezes o diabo está cirandando no casamento, na família, nos negócios, e o cidadão, a cidadã não tem tempo de orar. Está muito ocupado. Mas o detalhe está no fechamento. Na última linha. Orava 3 vezes ao dia, como costumava. Como costumava. Lê lá. O que a Bíblia está falando aí? Que ele tinha um relacionamento contínuo com Deus. Quer falar com Deus? Quer conhecer a Deus? Quer ter intimidade com Deus? Tem que orar. Olha o outro capítulo do livro do profeta Daniel, 9:21. Olha que linda essa passagem. 9:21. Coloca lá para nós. Está lá Daniel orando de novo. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. O que ele estava fazendo? Estava orando. E o anjo veio? Que maneira que o anjo veio? Ah, pastor, quer dizer que tem anjo lerdo, então? De jeito nenhum, amado. Não tem anjo mais veloz, anjo menos veloz. Não tem anjo mais lerdo, anjo menos lerdo, né? Mas o que a Bíblia está falando para mim aí, para você, meu amado, minha amada? Que quanto mais intimidade, quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, maior vai ser a velocidade da resposta de Deus com relação à nossa oração. É para aplaudir mesmo. Isso. Olha o capítulo 10, versículo número 12. 10:12, Daniel, por gentileza. 10:12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas? Contexto, o texto é o seguinte, Daniel estava orando, Satanás fechou espaço sideral, um anjo veio, mas não conseguiu passar, teve que voltar, e Deus vai mandar um outro agora, que é o arcanjo Miguel, classe única, o comandante dos exércitos celestiais. E o arcanjo Miguel vai abrir caminho, e ele vai dizer assim, olha, eu vim por causa das tuas palavras, porque as tuas palavras foram ouvidas. Quer conhecer a Deus, meu amado, minha amada? Quer ter um relacionamento profundo com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Então, ore. Como é que a gente conhece a Deus? Busca de informação, intelecto, Bíblia. Como é que nós conhecemos a Deus? Relacionamento pessoal profundo com Deus, oração. Maravilha. Aleluia. Muito mais. Vamos continuar. Agora existe uma outra maneira nós conhecermos a Deus, mas daí não depende de nós. Como assim, pastor? Não depende de nós, porque daí depende única e exclusivamente de Deus. Mas deixa eu explicar, seja paciente comigo. É revelação de Deus, amém? E Deus é soberano, Deus é independente, Ele age como Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas uma terceira forma de nós conhecermos a Deus, qual é? Revelação de Deus. Mas você há de concordar comigo que quanto mais nós conversamos com a pessoa, mais intimidade nós temos mais nós vamos conhecer.
conhecê-la. E mais ela vai se revelar a nós. Sim ou não? Quem é que teve a grande revelação do Novo Testamento? Apocalipse. Quem é que teve? João, meu amado. Estava preso, cativo lá na ilha de Patmos. Deus revelou a João. Amém? Agora o pastor, para você entender isso. A Bíblia fala o seguinte, eu vou exemplificar e vou tentar fazer com um círculo, tá? A Bíblia fala que havia uma multidão que seguia Jesus. Amém? Multidão, um círculo bem grande. Aí a Bíblia, não dá para me mostrar todas as referências bíblicas, tá? Aí a Bíblia fala de irmãos, tá? 1 Coríntios 15, é um círculo um pouco menor. Aí a Bíblia fala de discípulos, Jesus os enviou 70, de 2 a 2, tá? Um círculo ainda menor. Aí a Bíblia vai falar dos apóstolos, que eram 12, um círculo ainda menor. Aí a Bíblia fala que tinha 3 que eram chegados a Jesus. Pedro, Tiago e João. É um círculo mais pequenininho. E a Bíblia fala, João 3:25, que tinha um que descansava o rosto no ombro de Jesus. Quem era? João. João era íntimo. João tinha um profundo relacionamento com Deus. Então, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento você tem, mais revelação, mais você vai conhecer aquela pessoa. Aplaude Jesus, por favor. Amém? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Como é que eu posso conhecer Deus? Palavra do Senhor, informação para o meu intelecto. Como é que eu posso conhecer a Deus? Relacionamento profundo, pessoal, com o Senhor, conversar com Ele, diálogo com Ele, oração. Como é que eu posso conhecer a Deus? À medida que eu vou conhecendo, Ele vai se revelando a mim. Como é que eu posso conhecer a Deus? Olha atenção, presta atenção. Evangelização. Evangelização. Qual é a grande comissão? Jesus concluiu o ministério dele. Jesus estava sendo assunto aos céus. Jesus falou, Marcos citou, capítulo 16, ide pregar o evangelho a toda a criatura. Mateus registrou as palavras de Jesus, me é dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, ide fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ainda, 2 Coríntios 5,18 diz o seguinte, olha, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos chamados por Deus para ser mensageiros do Evangelho, mensageiros da paz. Nós somos chamados por Deus para reconciliar aqueles que não conhecem a Deus para Deus. Diz Isaías, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Quando nós pregamos a Cristo, quando Deus nos usa, meu amado e amada, para orar por bem, por alguma pessoa, para curar aquela pessoa, para libertar aquela pessoa, nós estamos tendo experiências com Deus, nós estamos conhecendo a Deus. Me dá um exemplo, pastor, vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias pelo Império Romano, o apóstolo Paulo implantava igrejas, o apóstolo Paulo orava, enfermos eram curados. Uma ocasião ele orou e um cidadão eutico que estava morto ressuscitou. Paulo teve muitas experiências com Deus em virtude da evangelização, mas por causa disso, ele também sofreu muita perseguição, ele padeceu. Mas olha que interessante, 2 Timóteo 3:11, olha o que ele diz, 2 Timóteo 3:11, olha lá, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram, Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, mas o detalhe é detalhe, e o Senhor de todas me livro, o Senhor de todas me livro, mas em virtude dessa ação, da evangelização, de ter sido um instrumento de Deus, o que Paulo aprendeu com isso? Olha que lindo, carta aos Romanos 5:3-5,
Olha quanta coisa o apóstolo Paulo aprendeu. Romanos 5, 3, 4 e 5. Põe lá para nós, por gentileza. Estou caminhando para o final. Seja paciente com o pastor. Ele aprendeu. Põe o 3. Começa no 3. 3, 4, 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. 5, para fechar. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Paulo foi um poderoso instrumento de Deus. Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu aflições, mas em tudo Deus o livrou. E por causa disso, Paulo aprendeu a ter o quê? Paciência e esperança. Então, meu amado e minha amada, nós não podemos viver um evangelho superficial. Se nós queremos ter experiências com Deus, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos evangelizar, anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Caminho para o final, último ponto. Qual é o resultado de nós conhecermos a Deus? Qual é o resultado? O que significa conhecer a Deus? O que isso acrescenta na nossa vida? Vou te contar um testemunho muito interessante, mas não vou citar o nome da pessoa, tá? Uma família aqui da igreja. Então, um grupo, testemunhas de Jeová, batendo na porta deles lá. A esposa atendeu, eram 2 rapazes, eles se apresentaram, disseram quem eram, a razão da visita. Pediram permissão para entrar, gostariam de fazer estudo bíblico. A esposa falou, espera aí que eu vou chamar meu marido. E o marido foi lá. Pois não. E um rapaz, testemunho de Jeová, geralmente é um discipulador e o outro que está aprendendo. E aquele que estava conduzindo o grupo, dirigindo o grupo, o mais maduro na religião deles, na fé deles, disse o seguinte, olha a pergunta dele para o cidadão. Você conhece Jesus? Perguntou para o rapaz, você conhece a Jesus? E a resposta do rapaz para ele foi espetacular, sensacional. Disse o pai de família, crente, ele vai citar essa passagem. Ele disse para aqueles 2 rapazes, olha, sabemos que o Filho de Deus é vindo, e tem nos dado entendimento para nós conhecermos o que é verdadeiro. E nós estamos naquilo que é verdadeiro. Quero dizer, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Onde está isso, pastor? Projeta lá, missionária Adriana. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo número 20. O testemunho de Jeová perguntou para o rapaz quem era Jesus. 1 de João 5,20. Leia comigo, igreja. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro nós estamos arraigados, firmados na verdade, que é seu Filho. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E daí ele soltou. Evangelho de João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 8,32. Se ele vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Evangelho de João 14, ele disse assim, olha, Filipe perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, Senhor. E Jesus respondeu, Filipe, tenho estado há tanto tempo contigo, todo aquele que me vê o Pai. Porque João 10,30, eu e o Pai somos um. Então Jesus e o Pai são um, a mesma substância. Ele não é criatura, ele é Deus, criador, provedor, mantenedor. Ele terminou de citar os versículos bíblicos para aquele grupo. O discipulador olhou para o mais jovem olhou para o discipulador e disse assim, muito obrigado, Deus te abençoe. O conhecimento de Deus, meu amado e amada, vai nos livrar da vergonha. O conhecimento de Deus vai nos livrar do constrangimento. Igreja do Senhor, você precisa estar preparado para responder com mansidão a razão da vossa fé. Quem é Jesus? Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna.
que o conhecimento de Deus produz em mim e em você? Livramento das heresias. Diz Mateus 22, errais não conhecendo as Escrituras. 22, 29, coloca lá para nós. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, conhecimento de Deus leva o quê? Livra o quê? Das heresias. Que mais? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo número 52. E crescia o menino Jesus em sabedoria e graça, o conhecimento diante de Deus e para com os homens. O que o conhecimento de Deus faz, meu amado e minha amada? Nos tira da nossa zona de conforto. Porque quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais intimidade você tem, mais intimidade você quer ter. Amém, igreja? Que o conhecimento de Deus produz? Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o conhecimento de Deus faz? Vamos ler. Respira fundo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de e de G. O que é a graça? É o favor ilimitável. Somos salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem uma definição da graça que eu acho maravilhosa. Qual é, pastor? É a provisão especial de Deus no momento da necessidade. Você entende isso? A provisão especial de Deus no momento da necessidade. A graça seja multiplicada. E não só a graça, mas o que mais? A paz. Lá fora tempestade, e aqui dentro paz. Lá fora, desculpa a expressão chula, está quebrando pau, mas aqui dentro eu estou em paz. Lá fora tem incêndio, mas aqui eu estou em paz, por causa do conhecimento de Deus. Aplaude Jesus, aplaude Jesus, aplaude Jesus. Olha lá, 2 últimos versículos eu termino. Evangelho segundo João, capítulo número 17, versículo número 3. O conhecimento de Deus produz o quê? A vida eterna. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? Enviaste. Conhecimento de Deus gera o quê? Produz o quê? Vida eterna. Por quê, né? Evangelho de João 8,32, para fechar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Amém? Vou concluir. Tá? Você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo atualmente? Cristianismo não é religião, mas vou colocar nessa pesquisa aí para a gente entender. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento e comunhão com Deus, mas vou incluir nessa categoria religiões. Não é o hinduísmo, não é o budismo, não é o judaísmo, não é o cristianismo. Você sabe qual que é a religião que mais cresce atualmente no mundo? O islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Tem 2 correntes no islamismo, principais. Sunitas e xiitas. Tem os radicais e os mais radicais. E o que eles pregam? O que eles advogam? Praticar, exercitar aquilo que o livro sagrado deles ensina. O Alcorão não tem concessão. Exercita a religião que mais cresce no mundo. Em contrapartida, no cristianismo, o que está acontecendo com a gente? Só estamos fazendo concessão. Aonde, pastor? Vou dar alguns exemplos para você. Carta dos Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como alguém tem os costumes. De vez em quando assistir o culto online, tudo bem, amado, mas tem que estar na igreja, em comunhão com os irmãos, porque ali Deus determina a bênção e a vida para sempre. Uma irmã da igreja me ligou, tá me vendo aqui agora, claro que eu não vou citar o nome dela. E ela falou o seguinte para mim:
Pastor, eu tenho uma conhecida que ela está numa determinada igreja aí, e a pastora dela disse o seguinte para ela, que ela pode viver com o namorado antes de casar, que não tem problema nenhum, não. Que depois ela casa. Está certo isso, pastor? Eu falei, bom, vamos para a Bíblia, né, amado? Vamos ver o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, que os fornicadores, o lugar que lhes cabe é o lago de fogo, hein? Enxofre. Todo mundo sabe o que é fornicação? Relação sexual fora de uma união estável entre um homem e uma mulher, reconhecida por Deus e pelos homens. Concessão. Uma outra, olha só, uma outra diz o seguinte, na minha igreja pode vir todo mundo, homossexual, nós aceitamos tudo. Maravilha. Nós aceitamos todos aqui também. Todos são bem-vindos, mas nem tudo é aceito. Todo mundo é bem-vindo, mas não para ficar do jeito que está. Porque o seu Filho vos libertar, verdadeiramente serei salvos. O que é o problema? Fazendo concessão, meu amado. Ainda, no islamismo, fortalece-se e valoriza-se o papel do homem. Agora, no Ocidente, o que estão fazendo com a figura masculina? Estão tirando a autoridade do homem. E o homem tem autoridade. E quando você tira a autoridade, você desorganiza o sistema. Meu amado, minha amada, nós somos a igreja do Deus vivo. E nós andamos na palavra. A igreja anda na palavra. Nós andamos na palavra. Se nós fazemos concessões, se nós abrimos mão da palavra, o diabo vai nos destruir. Compromisso com a palavra de Deus. O que é o culto, meu amado? O culto é o momento que nós adoramos e buscamos intimidade. O culto é o momento também que nós aprendemos, porque o culto é pedagógico. Como é que eu conheço a Deus? Palavra do Senhor, busca de informação pelo intelecto, relacionamento pessoal, comunhão, evangelização. Resultado disso, graça e paz multiplicada, livramento da vergonha, do constrangimento, a vida eterna. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.